Romanos 7, 8, juntos? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Tanto as causas ambientais como as psicológicas sempre são secundárias. Quais são as causas primárias? O pecado e o diabo, e também o mundo. Quais são as causas primárias? Ou seja, aquelas que são mais profundas, aquelas que são as próprias sementes ou raízes da homossexualidade. Quais são as sementes, as raízes? Quais são as origens mais fundamentais da homossexualidade? O pecado, o diabo e o mundo. Por isso que eu disse que as causas ambientais são evidentes. A nossa cultura, como nós vimos domingo passado, a nossa cultura é um criadouro de homossexuais. Porque a cultura ocidental está estimulando, incentivando cada dia mais a homossexualidade, as pessoas a serem homossexuais. O mundo está criando, gerando a homossexualidade, a cultura que nos cerca, especialmente através da mídia. Domingo que vem nós vamos começar a estudar sobre a mídia. Você não pode faltar aqui, porque você precisa entender o que está acontecendo. O que a mídia está fazendo com o ser humano e com a sociedade hoje, com a família hoje. Você não pode faltar domingo que vem. Então, essas causas teológicas, que são as primárias, que são as básicas ou as fundamentais, elas geram as causas secundárias, que são as chamadas ambientais e psicológicas. Esse terceiro tipo de causa, as psicológicas, que estão dentro do nosso ser humano, envolvendo as nossas vontades, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Essas causas psicológicas, elas são enraizadas, elas são provocadas pelas teológicas. Como é que você vai entender isso? Olha o que Paulo diz no texto que nós lemos. Presta atenção no texto que nós lemos. Paulo diz assim: o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então o pecado se utilizou, se instrumentalizou do mandamento. O mandamento não é pecado. É pecado? Não, a lei não é pecado. Olha aqui o verso 13. Não, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Seus pensamentos não são. A sua faculdade de pensar não é mal, ou não é má. Sua faculdade cognitiva e intelectual, sua capacidade de raciocinar, ela não é má, ela não é pecado. A sua vontade em si mesma foi criada por Deus, ela também não é má. E as suas emoções e sentimentos também foram criados por Deus, eles não são maus. Mas o que acontece? Paulo diz: o pecado se utilizou, se instrumentalizou da lei. O pecado se aproveitou da lei, usou a lei como instrumento para me levar
à condenação, a toda prática pecaminosa. O pecado que há dentro do meu coração se instrumentalizou da lei para me levar a todo tipo de pecado, de prática pecaminosa e de condenação. O pecado, o diabo e o mundo provocam as experiências traumáticas ou dolorosas da pessoa na infância. O pecado, o diabo e o mundo fazem que as pessoas sofram deturpações psicológicas, deturpação da mente, do pensamento, deturpação do desejo ou da vontade e deturpação dos sentimentos. O pecado, o diabo e o mundo deturpam, através das nossas experiências também dolorosas da infância, deturpam as nossas faculdades psicológicas ou emocionais. E essas experiências traumáticas da infância adoecem, deturpam, desviam as nossas faculdades pessoais, que são os desejos, os sentimentos e os pensamentos. E fazem que estas faculdades pessoais, deturpadas pelo pecado, através das experiências traumáticas da infância ou do passado, fazem que essas faculdades se manifestem, fazem que elas operem em disposições e práticas homossexuais. É uma das formas. Então a sua psique, a sua alma, ou a sua personalidade, não é em si pecado. Foi criado por Deus. Mas você sofre violência, abuso, de inúmeras formas, durante a sua história, muitas vezes até no útero materno. Muitas crianças sofrem violência já no útero. Todo tipo e forma de violência no útero. Isso, quem provoca essa violência? O pecado, o diabo e o mundo. Através dessa violência, o pecado, o diabo e o mundo deturpam, desviam, adoecem as suas faculdades pessoais. E também o pecado, o diabo e o mundo fazem que suas faculdades pessoais se manifestem, através dessa violência, em disposições, em desejos, em inclinações homossexuais. É uma das consequências. Uma das consequências. Então eu acredito profundamente que essa é uma forma de nós explicarmos e de nós ligarmos o pecado, o diabo e o mundo, que são o trio da morte. Vocês sabem, são o trio da morte. Ligarmos com as nossas deficiências, distorções e deturpações psicológicas. A homossexualidade se torna um subproduto, um resultado, um fruto de experiências amargas da infância. Mas essas experiências amargas da infância já foram geradas e instrumentalizadas pelo nosso pecado, pelo diabo e pelo mundo. Porque nós estamos separados de Deus, nascemos separados de Deus e ficamos totalmente à mercê do mal. Ficamos nas garras do mal, nas mãos do mal. E aí nós temos homossexuais. Por isso homossexuais e, claro, inúmeras outras perversões. Não estou dizendo que a pessoa do homossexual é um pervertido. Estou dizendo que a homossexualidade é uma perversão. Vou passar para a Edilene aqui o material para a gente estudar agora.
Para cada casal, uma cópia. Paulo diz: o mandamento é bom, a lei é ótima, é maravilhosa, é santa, justa e boa, né? Deus criou nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de sentir, e nossa capacidade de desejar, que é a nossa vontade. Mas o pecado, o diabo e o mundo deturparam isso. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Aí o pecado, o diabo e o mundo que habitam em nós e nas pessoas com quem convivemos, deturpa ainda mais as nossas faculdades e as direcionam e utilizam na forma de homossexualidade. Por isso que o seu filho precisa ser convertido o mais rápido possível. O seu filho precisa ser convertido o mais rápido possível, se ele não for. Amém. Senão ele vai continuar nas mãos do diabo, do pecado, do mundo. Agora, para o seu filho ser convertido, você tem que ser, né? Amém. Se você não for, pode esquecer também. Porque você não dá exemplo de cristão. Você não dá exemplo de cristão, como é que seu filho vai ser convertido? Deus vai operar para regenerar e converter o seu filho através da sua vida, para que ele não continue sendo destruído pelo trio da morte. Veja aí, acompanhe nessa folha comigo. Causas psicológicas da homossexualidade: relacionamento inadequado com pais ou responsáveis, formas diversas de violência, carência de amor, afeto e influência cultural, são causas gerais básicas da atração pelo mesmo sexo. Graças a Deus, a mudança é possível quando as pessoas rejeitam o suposto determinismo biológico ou genético, quando elas têm esperança de solução. Determinismo biológico e genético, talvez você não ouviu ainda, é uma teoria de que quem é homossexual é porque nasceu homossexual. É uma questão de genética, já nasceu com o gene da homossexualidade. Isso é uma ilusão, irmãos. Não há prova científica nenhuma disso. E caso houvesse, seria mais uma perversão do pecado no corpo humano. Mesmo que fosse descoberta uma causa genética, biológica da homossexualidade, ela ainda continuaria sendo pecado, e ainda continuaria sendo errado, e ainda continuaria sendo destruidora do ser humano, da família e da sociedade. Porque toda alteração daquilo que Deus criou, toda alteração veio do pecado. Então você, não podemos dizer que a alteração seja moralmente ou espiritualmente legítima, justificável, só porque ela vem do nosso organismo, alterado pelo pecado. Então, a mudança é possível quando as pessoas rejeitam o suposto determinismo biológico ou genético, quando elas têm esperança de solução, ou pelo menos de superação. São coisas basicamente diferentes, e a buscam com determinação. Quando eu digo solução, quero dizer que uma pessoa pode se livrar da atração homossexual. Ela pode passar a não sentir a atração homossexual, ou a atração pelo mesmo sexo. Mas se ela não se livrar da atração, ela pode viver em superação. Ou seja,
ela pode, pela graça e o poder de Deus, não praticar a homossexualidade. Não praticar nem no fato em si, na prática, e nem na fantasia. Você pode ter desejo homossexual, mas não praticar, e nem fantasiar. Isso é superação. E é o mesmo que o apóstolo Paulo, que Deus falou para o apóstolo Paulo. Paulo falou: tira meu espinho da carne, que não era homossexualidade. Ninguém vai supor que Paulo tinha atração pelo mesmo sexo. É que ele era solteiro, daqui a pouco alguém cria aí, né? Tem um demônio aí, põe na cabeça da pessoa, mais uma heresia. Não, o espinho na carne de Paulo, ele era solteirão. Eu acho que ele tinha atração pelo mesmo sexo. Aí que vem alguém aí. Mas ele tinha um espinho na carne. Aí falou: Deus, tira. Deus falou: não, a minha graça tira. Irmãos, talvez, já falei aqui isso, talvez você tenha atração pelo mesmo sexo, e quando você se converte a Cristo, ou um tempo depois, de jejum, de oração, de estudo, Deus tira isso de você. Deus faz isso evaporar, desaparecer. Só que se Deus não fizer, Deus vai te dar graça para viver uma superação dessa inclinação. E não, você não vai estar em pecado por sentir desejo pelo mesmo sexo. Eu sou casado, eu tenho esposa e sou feliz, graças a Deus. E sou realizado sexualmente. Mas eu ainda sinto desejo por outras mulheres. É aquilo que eu já falei para os irmãos. Eu olho para uma mulher assim, bonita, especial. Eu olho uma vez e eu não posso olhar a segunda, senão vai dar problema. Eu tenho que conviver com isso a vida inteira. Só que essa minha atração por uma mulher que não é minha esposa é normal, porque é atração pelo sexo oposto. Deus criou o ser humano para ter atração pelo sexo oposto. E a atração homossexual ou pelo mesmo sexo não é normal, mas a superação tem que ser a mesma. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco melhor. O psicólogo americano Richard Cohen declara ser essa verdade, de que é possível mudar, a razão de ele ser odiado pelos homossexuais militantes. O movimento homossexual é como um edifício fixado em dois pilares. O primeiro, dizem: nós nascemos homossexuais. E no outro, portanto, não podemos mudar. E então apareço eu, olha o que esse psicólogo está dizendo. Apareço eu, ex-homossexual, casado, com 3 filhos, que atuo como terapeuta há 25 anos, nos quais ajudei muita gente aqui são pessoas com atração pelo mesmo sexo, e afirmo que cientificamente não se pode demonstrar que uma pessoa nasça homossexual. Cientificamente não se pode demonstrar isso. Portanto, a mudança é possível. E assim eu destruo o edifício deles, e eles me odeiam. Irmãos, existem inúmeras pessoas que são ex-homossexuais. Inúmeras. Entra na internet, você vai encontrar inúmeros testemunhos de ex-homossexuais. Escute aí, baseado nesse fundamento teórico experimental, Cohen descreve ousadamente os passos para a resolução da tendência homossexual. Há 3 passos para resolver a atração não desejada pelo mesmo sexo. O primeiro passo é revelar, identificar e compreender as raízes profundas dessa tendência. É preciso que você fale com pessoas que você pode confiar e que podem te ajudar. No mínimo vão te ouvir e orar por você. Só alguém te ouvir a respeito disso já vai ser uma cura para o seu coração.
Só você ser ouvida e compreendida e amada, e só a pessoa dizer assim: eu vou orar em seu favor de todo o meu coração, para que Deus te livre desse sentimento, ou Deus te dê força para conviver com ele pelo tempo que ele quiser, ou que ele tiver propósito. Só você ser ouvido por alguém que compassivamente te aceita, te compreende e vai te ajudar, pelo menos com oração. Só isso já é um fundamento de cura. O segundo é resolver sanar, abraçar cada uma dessas causas. Você tem que encontrar, entender, compreender as causas, e é possível isso também. É possível compreender e abraçar essas causas, não ficar rejeitando. Por exemplo, você pode dizer: meu pai fez isso comigo, ou meu pai abusou sexualmente de mim, por isso eu tenho essa tendência. Mas eu tenho um pai maior, que nunca abusou nem vai abusar de mim, e que ama e vai me curar. Vai me curar durante essa vida. Se eu não for curado totalmente daqui, eu serei curado por toda a eternidade. Você tem que aceitar as causas, enfrentar as causas, mergulhar nessas causas, não rejeitá-las. A terceira é que homens homossexuais têm que ser curados por heterossexuais, isto é, sentir-se queridos, que os aceitem como são. E igualmente no caso das mulheres homossexuais, devem perceber que mulheres heterossexuais as apreciam incondicionalmente. Amém? Amém. Uma mulher que tem desejo pelo mesmo sexo, ela tem que ter amizade forte com mulheres que não têm isso. E essa amizade, esse relacionamento cristão, bíblico, vai ajudá-las, ajudar a pessoa a superar a homossexualidade. Quando se realiza esse percurso, olha o que ele diz: quando se realiza esse percurso, os sentimentos homossexuais vão diminuindo e os heterossexuais vão aparecendo. Devido à imensa complexidade da experiência homossexual, cada caso é um caso, cada história é diversa e cada pessoa é única, o método terapêutico de Cohen pode não funcionar de maneira tão simples quanto suas palavras em todos os casos, mas certamente é um dos caminhos. Será que toda tendência, toda inclinação homossexual vem de experiências, estão ligadas, todo tipo de inclinação homossexual está ligada a experiências dolorosas da infância? Eu estou com uma tendência de acreditar que não. Uma pessoa pode não ter tido nenhuma tendência, nenhuma experiência traumática na infância, nenhum abuso, nenhuma violência. Pode ter pais normais, bíblicos, que trataram essa pessoa com todo amor, disciplina bíblica, amor bíblico, atenção bíblica. E a pessoa pode ter uma tendência homossexual. Eu estou com a tendência de acreditar nisso. Mas aí vem de onde? Qual é a raiz? Sempre aquela lá. A primeira. O pecado. Ou pode ser que ela não teve experiência dolorosa com os pais, mas ela aprendeu com a sociedade, com a cultura que está aí, incentivando, estimulando com carga pesada a homossexualidade. A família hoje, a criança, o adolescente, o jovem está sofrendo um bombardeio horroroso para ser homossexual. Então às vezes não tem ligação com experiências, traumas da infância, né? Com abuso, com violência, mas tem outras causas. Por isso, aqui o Cohen está falando de como curar, como a pessoa pode ser curada dessas experiências da infância.
que conduziram a pessoa a uma disposição homossexual. Hein, pastor? Sim. Eu concordo que talvez realmente tenha essas pessoas que não sofreram nada disso. Mas eu creio que deve ser em 100%, umas 10 a 5%. O resto eu sempre vou condicionar outros fatores. Eu tenho um sobrinho que é homossexual, e ele teve todo o cuidado, o afeto de mãe e pai. Né? Ele é filho do meu irmão. Só que ele, por parte da mãe, ele já tem um tio que é casado nos Estados Unidos com outro homem. Então, eu não sei como é que foi isso. Entendeu? Não foi de dentro de casa. Eu não creio que ele foi violentado, nem abusado, nada. Mas ele já tem essa história. Né? Então veja aqui, ó. O relacionamento homossexual é muitas vezes apenas uma tentativa ilegítima, pecaminosa, de suprir carências afetivas. A homossexualidade é um dos resultados dos conflitos criança-pai ou criança-mãe, ou ainda criança-adultos importantes. Pode ser o pai e a mãe, pode ser o professor, pode ser o tio, pode ser o primo, que tinha muita influência sobre a criança, e assim vai. Adultos que na infância viveram duras experiências de violência, ausência, rejeição, abandono, depreciação, desaprovação ou recriminação injusta ou excessiva por parte dos pais, podem manifestar diversos tipos de comportamentos psicologicamente inadequados, como perfeccionismo, obsessões. Perfeccionismo é um dos que eu tenho, viu? E ainda não fui curado totalmente, 6 horas por mim. Perfeccionismo, o que mais? Obsessões e compulsões. Graças a Deus que não tem obsessões e compulsões, só um pouquinho. Ciúme patológico, não tem muito também. Usando aqui eu digo. Fobias, pânico, anorexia, bulimia e outros. Um desses comportamentos pode ser a atração pelo mesmo sexo. Irmãos, eu tenho tudo. Analisando minha história com meu pai, eu tenho tudo para ser homossexual. Eu tinha tudo. Mas Deus teve misericórdia. Um desses comportamentos pode ser a atração pelo mesmo sexo, consequente da insegurança e confusão quanto à identidade sexual. Uma criança de qualquer dos sexos pode ter o desenvolvimento da sua identidade pessoal deturpado, deformado, desde a infância. E ao mesmo tempo pode crescer com um profundo senso de vazio e anseio por intimidade, relacionamento significativo com seu pai, mãe ou ambos. A identidade sexual parece ser moldada predominantemente pela ligação da menina com a mãe e do menino com o pai. Um relacionamento saudável entre pai, mãe e filho, menino ou menina, fará que a criança sinta-se aceita, protegida e valorizada em sua identidade total, inclusive sexual. A atenção, elogios e admiração dos pais fazem que a criança se afirme em seu gênero sexual e compreenda o sexo oposto como lugar de relacionamento natural e seguro. Então, o relacionamento violento ou negligente dos pais com os filhos podem induzir as crianças a uma disposição homossexual. Elas não encontram o seu lugar no outro sexo, né? Elas não conseguem se encontrar no outro sexo, mas no mesmo. Isso é terrível. Valeu. E nem sempre o abuso e a violência ela é tão clara. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de crianças que o pai ele era extremamente carinhoso, atencioso, mas de repente por questões financeiras ele teve que trabalhar mais e se afastou. Então é como a criança percebe aquele afastamento. Às vezes aquele afastamento para a criança é uma forma de rejeição. Então como pais e mães a gente tem que estar bastante atento a isso, né?
Não como o fato que aconteceu, mas como a criança vai perceber aquele fato. Às vezes, irmãos, um incidente isolado, né? Pai e mãe amam o filho, cuidam, dão atenção, carinho, são exemplos de tudo que é positivo, mas um incidente pode induzir a criança nessa direção. Por exemplo, o pai se afastou e a criança interpretou isso de um modo destrutivo. Possíveis causas, vamos ver o primeiro aí. Possíveis causas da homossexualidade no menino. Estou correndo um pouco porque vocês verem, são 3 páginas e eu preciso terminar hoje. Possíveis causas da homossexualidade no menino. Tem bastante aqui. Obrigado. Ao nascer, o menino se sente parte de sua mãe, como se fosse a mesma pessoa. Logo percebe que é diferente dela. Então procura identificar-se com alguém que lhe seja igual. Encontrando a figura do pai ou correspondente, identifica-se com ele. Entretanto, se o pai for ausente, negligente, hostil, agressivo com o filho, poderá bloquear a formação da sua identidade masculina. Como o pai bloqueia o estabelecimento heterossexual do filho, algumas possibilidades são: a ausência física, o Douglas citou, né? Um caso de ausência, uma ocasião de ausência. A ausência provocada por morte, doença, divórcio. E por que nós temos tantos homossexuais hoje também? Porque nós temos muitos divórcios. Irmão, quanto mais aumentar o divórcio, mais vai aumentar a homossexualidade. Por isso que a gente fala, né? Mas o povo não escuta, porque o coração ama o pecado. Lute pelo seu casamento. Se tem problemas, restaure o seu casamento. Se o marido e a esposa forem convertidos a Cristo, o casamento pode ser restaurado. Ora, se não for, ele não vai ser. Porque cada um vai querer fazer a sua vontade, não a de Deus. Então, o divórcio, o trabalho, a ausência do pai por trabalho ou pura negligência. Outro elemento, depreciação, rebaixar a imagem do menino, chamando de mulherzinha, marica, frouxo, fraco, inútil. Ontem eu tive aconselhando um pai e eu tive que ser meio duro com ele. Ele chama o filho de desgraça. Para que você teve filho? C. Comparação. Exemplo. Você devia ser como seu irmão. Ou por que você não é como Pedro? Ele é homem. Rejeição. O menino não recebe do pai o suprimento de necessidades como atenção, afeto, ensino e proteção. Quando você senta com o seu filho e começa a ensinar a Bíblia e outras questões, ele se sente tremendamente valorizado e amado. Meu pai se preocupa com o meu bem-estar. Meu pai realmente me ama, porque ele me ensina a viver. Mas os pais de hoje, irmão, só querem trabalhar e ganhar dinheiro. Eles dizem que eles não têm tempo para ensinar os filhos. Eu não sei por que eles tiveram filhos. Devia pegar eles e dar no bumbum. Uma cinta bem grossa. E, mau exemplo. Pais centrados em si mesmos, que não demonstram carinho aos filhos, que maltratam a esposa, ou são viciados em álcool, drogas, jogo, trabalho, causam profunda dor e frustração nos filhos,
fazendo que fiquem inseguros na sua identidade sexual. Violência, e aqui quando eu digo pais, irmãos, estou falando do homem, só do pai. Pais iracundos, injustos, sádicos. Pai que parece que tem prazer de ver o filho sofrer. Ferem e humilham seus meninos verbal, ou suas meninas, né? Verbal ou fisicamente, fazendo que por vezes cresçam sedentos por uma verdadeira e acolhedora masculinidade, que pode ser buscada em outros homens. Reparação. Um menino que não teve preenchimento emocional normal através do pai, por vezes busca uma reparação afetiva através do sexo com homens, resgatando dessa forma a paternidade amorosa anteriormente tão desejada. É uma antiga busca afetiva que se atualiza e se realiza em expressões sexuais e eróticas. H. Mãe dominadora. Muitas vezes o pai se mostra fraco e controlado pela esposa. Olha aqui, homens, desperta aí, acorda, Zé, acorda, Zezinho. Muitas vezes o pai se mostra fraco e controlado pela esposa, deixando o filho sem referencial de identificação masculina. Por outro lado, a mãe dominadora torna o filho apegado a ela e inseguro da sua masculinidade, o que possivelmente o torna inapto ao relacionamento com mulheres e propenso à intimidade com homens. Tem muita sorte, irmãos, tem muita sorte. As mulheres são dominadoras, que controlam os maridos. Elas têm sorte dos filhos não serem homossexuais, porque elas anularam o pai dentro de casa, anularam a figura do homem, da autoridade dentro de casa, deixaram os filhos sem referencial adequado para a sua masculinidade. Letra I. Por isso, irmãs, deixa o seu marido liderar o lar. Deixa ele ser a autoridade e governo que Deus determinou que seu marido seja. E se ele não for, primeiro, ora por ele. E segundo, entrega ele para o pastor. A gente aconselha ele, se ele não mudar, a gente ora para Deus levar ele logo. Aí você casa com outro, que vai liderar a casa como deve. Irmãos, mas vocês pensam que eu estou brincando? É isso mesmo, não é pecado não. Deus, esse irmão aqui não quer. Ele não quer liderar a casa dele como o Senhor mandou. Ele não quer exercer autoridade. Aliás, daqui uns dias eu vou pregar aqui sobre o papel do homem dentro de casa. Porque, irmão, está cheio de homem frouxo. Homem que pensa, aliás, que pensa que exercer esse papel é esmagar a esposa, né? Pensa que é esmagar a esposa. Não respeita os direitos dela, os direitos dela. Só que eu vou pregar também sobre o papel da mulher, viu? Porque eu descobri, irmão, eu desconfiei que esse está sendo talvez o maior problema da família, do casamento hoje. Os maridos não sabem e nem querem saber, e não exercem seu papel dentro de casa, dentro da família. E as mulheres às vezes têm que fazer tudo. Tem que ser o homem e a mãe e a esposa da casa, e a provedora também. E tem homem que se encontra, uma mulher que trabalha fora e sustenta a casa, ô glória, para ele descansa. Isso é safadagem, irmão. Mulher nem tem obrigação de trabalhar fora. Não tem obrigação de trabalhar fora. Não tem. A mulher pode casar e falar, você se vira, vou cuidar da minha casa, dos meus filhos. Foi para isso que Deus me chamou. E as mulheres que querem trabalhar fora, ore bastante para saber se é vontade de Deus, porque você pode estar pecando. Você ficar insistindo para trabalhar fora, você pode estar pecando. Deus não chamou você para sustentar a casa, para ser provedora da casa. Ah, não, mas meu marido ganha só um salário mínimo. Problema dele. Eu tinha que ganhar no mínimo 3. Então, tinha que arranjar outra profissão. Se não é obrigado. Se ajuda, porque as mulheres ajudam, porque coitado das mulheres, né? As mulheres são tão assim,
boazinho. Vou ajudar esse camarada não passar fome. Meus vizinhos aqui, meus vizinhos, ver eles chorando sem ter leite. Eu vou correr atrás. Ou então nem tem filho, né, pastor? Se não der conta de criar. Muitas vezes o pai se mostra fraco e controlado pela esposa, deixando os filhos sem referencial de identificação masculina. Letra I, a filha que eu nunca tive. Olha o que a mãe faz. Isso é o que uma mãe sem filhas pode tentar fazer com o filho. Especialmente o último. Cuidado, Renildo. Não, mas eu estou treinando. Ó, tá certo. Amém, amém. Pode ser que a mãe revele a preferência de que ele fosse uma menina. E muitas vezes o trate como tal. Já ouviu falar de mães que põem vestidinho no filho, que ele passa batom ou maquiagem? E que acha interessante ele calçar os seus sapatos. Irmão, se eu ver meu neto calçando o sapato da mãe dele ou da avó dele. Oh, papai. Que é isso, menino? Toma o meu sapato aqui, calça. O meu você pode calçar. Da sua mãe, da sua avó, você pode calçar. Não, você é homem, mulher. Eu sou homem mesmo. Sou mulher, não. Pode traumatizar. Se começa a se traumatizar pro bem, você ficar machão é melhor do que ficar machona. J. Abuso sexual. Ver as causas ambientais. Resumindo, uma causa da homossexualidade de meninos e homens é o vazio de afirmação masculina. Ou seja, há necessidade de que algum outro homem transmita a ele que possui valor como homem, que é o que os pais têm que fazer com os filhos. Se o seu Beto. Amém? Amém. Então vamos continuar. Inicialmente esta carência também é apenas afetiva e emocional, mas eventualmente pode ser sexualizada e erotizada. O indivíduo está disposto a buscar tal afirmação, mesmo que seja apenas como objeto sexual. Por mais legítima que possa ser tal carência por afirmação, o jovem em questão busca tal satisfação de forma que jamais poderá ser realmente satisfeita. Sua identidade masculina terá que ser sua própria, não poderá ser adquirida através de contato sexual com outros homens. Sua afirmação deverá ser suprida através de mais do que ser capaz de satisfazer outro homem sexualmente ou emocionalmente. Os desejos que surgem como decorrência de profundas necessidades não satisfeitas têm a tendência de serem muito mais fortes do que desejos que fazem parte da condição humana normal. Escute isso aqui, leia de novo aí na sua folha. Você precisa lembrar disso aqui, bem lembrado. Os desejos que surgem como decorrência de profundas necessidades não satisfeitas têm a tendência de serem muito mais fortes do que desejos que fazem parte da condição humana normal. Além disso, quando nos empenhamos constantemente em satisfazer uma determinada necessidade, porém sem sucesso, nossa ânsia para suprir tal carência torna-se cada vez mais forte. Isso nos ajuda a entender a característica frequente da obsessão na homossexualidade masculina. Muitas pessoas que têm parceiros sexuais do mesmo sexo se tornam extremamente obsessivos. Por isso que homossexuais matam, né, os parceiros com muita frequência. Ou agridem de modo violento, de modo severo. 2. Possíveis causas da homossexualidade na menina. A. Rejeição paterna. Ocorre quando o pai passa impressões de que gostaria que a menina fosse menino. Ou nunca elogia sua feminilidade, dizendo, por exemplo, você é linda, você é a minha princesa. Ou até diz o contrário. Se você fosse um menino, não teria essas coisas, ou não seria desse jeito. Porque você sabe que menina tem as suas singularidades, né? Que às vezes os pais ficam enjoados. B. Menosprezo do pai para com a mãe. Ao invés de elogiar e exaltar a mãe e tratá-la com carinho verbal e físico, o pai a diminui verbalmente, se mostra distante,
e indiferente para com ela. Assim transmite à filha a ideia de que ser mulher é negativo ou desprezível. A menina pode tentar escapar dessa condição inferior, assumindo o papel de homem. Letra C, rejeição materna. A mãe que nunca elogia a feminilidade da filha, que é silenciosa, distante, hostil ou agressivo, faz que a menina cresça com um senso de desvalorização do seu gênero e marcada por um vazio de amor materno. Outras mulheres podem ser objeto dessa busca de importância de preenchimento que ela não recebeu da sua mãe. Letra D, desconexão mãe e filha. Às vezes a mãe, por razões diversas, não consegue promover uma profunda conexão entre ela e a filha, de modo que esta cresce sentindo-se solitária e insegura. A mãe ou sua representante pode estar ausente física ou emocionalmente, ou marcar sua presença de modo deliberadamente hostil, gerando na criança um desenvolvimento afetivo sexual distorcido. Em depoimento sobre o relacionamento com a mãe, mulheres lésbicas declaram ter vivido um doloroso sentimento de desconexão e desprazer com a sua progenitora. Se a criança não consegue vincular-se ao progenitor do mesmo sexo e não estabelece um relacionamento próximo com ele, projeta-se já uma parte da base para possíveis conflitos de identidade sexual no futuro. Isso pode ser resumido sucintamente. Uma mulher envolvida afetiva ou sexualmente com outra está buscando, no fim das contas, satisfazer aquele anseio interior pela presença materna, por atenção, cuidado, carinho e amor. Letra E, opressão da mulher. Uma raiz da homossexualidade pode ser também a visão que a criança adquire do relacionamento pai e mãe e das funções marido e esposa. Uma menina que tenha forte impressão negativa da mãe como mulher, esposa e mãe, ou que observe o tratamento opressivo, abusivo do pai para com a mãe, pode alimentar fortes sentimentos de desvalorização das funções da mulher, das funções de mulher, e ao mesmo tempo nutrir profunda aversão para com as funções de homem, marido e pai. Tais experiências podem fazer que a menina se recuse terminantemente a ser igual à sua mãe e ter um marido como seu pai. O lesbianismo será então uma opção desejável. Em uma pesquisa entre ex-lésbicas foi feita a pergunta: você desejava ser como a sua mãe quando era pequena? Não, foi a resposta de mais de 80% das mulheres. Em casos assim, a mãe não foi o exemplo feminino que a filha respeitasse e desejasse imitar. E talvez o pai não tenha sido o modelo de homem que a filha admirasse e aspirasse possuir como marido. Se a percepção que uma menina tem do casamento dos pais não é de respeito, liberdade e felicidade, poderá nunca desejar ser esposa e mãe. Ao mesmo tempo, o anseio por afeto e o impulso sexual poderão levá-lo ao envolvimento com alguém do mesmo sexo. E por último, desapego. Outro elemento importante: filhos decepcionados com os pais podem inconscientemente odiá-los e assim desenvolver o que se chama de desapego defensivo, que é a autoproteção que faz a pessoa se fechar a relacionamentos íntimos, inicialmente com o pai e a mãe. Isso provoca a deficiência de amor do mesmo sexo. A pessoa poderá então se lançar ao relacionamento homossexual na busca de realização emocional e também, claro, sexual. E o último elemento da sexualidade na menina é o abuso sexual, que nós já falamos nas causas ambientais. O que fazer, irmão? O que fazer, pai e mãe? Que medidas então os pais podem tomar para evitar que seus filhos sejam emocionalmente condicionados à atração pelo mesmo sexo? Relacionamos alguns. Primeiro, hoje, oração, irmãos. Amém. Oração é que pode guardar o seu filho de todo o poder do pecado, poder do diabo, poder dessa sociedade tão pervertida e corrupta, no meio da qual o seu filho está vivendo. Oração. Você precisa orar. Você precisa ser um cristão fiel, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e você precisa decidir ter uma vida de oração. Irmãos, eu já falei muitas vezes aqui, tem crentes se iludindo. Inúmeros crentes estão iludidos hoje, cegados pelo diabo.
Porque eles imaginam que eles vão ser vencedores na batalha espiritual sem vida de oração. Eles imaginam isso, eles têm essa expectativa. Eles acreditam que sem oração eles serão vencedores. Não serão. Vai sofrer sempre. Constantemente você vai sofrer derrota. Você vai cair em vergonha, vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. Vai ficar frustrado. Vai ficar decepcionado. Constantemente você vai ver que o diabo conseguiu uma grande vantagem, uma grande vitória sobre você, porque você não andou em oração. Mesmo o que aconteceu lá no jardim do Getsemane, o que Jesus disse para os discípulos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, ou seja, seu coração é regenerado, você é realmente convertido a Cristo, ok. Mas Jesus disse só que você ainda tem a carne. Entendeu? Sua natureza pecaminosa ainda está em você, e ela é extremamente poderosa para o pecado e para o mal. E o diabo vai se instrumentalizar da sua natureza pecaminosa para te levar a inúmeras decepções, frustrações, derrotas e vergonhas, porque você tem vivido sem oração. Não dá para viver sem oração. A Bíblia insiste para o cristão viver em oração, porque sabe disso. Daí, ore pela adequada formação da identidade sexual do seu filho e filha e por sua proteção das influências homossexuais. B. Pais, evitem as atitudes e práticas que favorecem a homossexualidade masculina. Veja as causas psicológicas. Evite que você, pai, tenha as atitudes que podem levar o seu filho a uma tendência homossexual. Estude as causas psicológicas. C. Mães, evite as atitudes e práticas que favorecem a homossexualidade feminina. Também está nas causas psicológicas. D. Equilíbrio, aceitação e disciplina. Vamos ler juntos esse tópico aí. Leia comigo, bem forte. Mães e pais, aprendam com Deus a aceitar plenamente o seu filho ou filha. Há pais que confundem disciplina e rejeição. Disciplinar e rejeitar são realidades totalmente diferentes. O amor se expressa igualmente na disciplina, correção e na aceitação. Discipline a criança das formas bíblicas. Ontem eu falei para o pai assim: olha, você fica batendo no seu filho com pau, com mão e com muitas outras coisas. Na hora de disciplinar seu filho, leve ele lá no quarto. Fala para ele por que ele vai apanhar. Por que ele vai apanhar? Fala o motivo, a razão. Eu já expliquei e ensinei isso para você 3 vezes, você continua desobediente. Por isso você vai levar 4 cintadas no bumbum. Abaixa aí a cuequinha. Falei, mas bate com força, tem que doer, senão não vai valer nada. É disciplina, é dor. O ser humano aprende através da... Aí, irmão, isso é tremendamente bíblico. Amém. Leia de Gênesis a Apocalipse. Deus sabe disso. O ser humano aprende com dor. O ser humano para de ser orgulhoso, de ser arrogante, de ser rebelde, de ser altivo. O ser humano para de ser desobediente através da dor. É que ele aprende. O coração é quebrantado. O orgulho é tirado. Amém. Por isso a Bíblia fala que Deus disciplina a sua igreja. Amém. Talvez hoje você está aí numa situação terrível, porque Deus está te, porque você já foi exortado, alertado muitas vezes e não deu ouvidos. Leva
menino lá no quarto, abaixa a calça dele, tira a cueca. Quatro citadas no bumbum, mas com força. Aí deixa ele chorar um pouco lá, depois você volta e fala, você sabe por que você apanhou? Ah, pai, porque eu fiz isso tudo bem. Então, você está bem consciente. Se você não continuar fazendo isso, você não vai apanhar de novo, pelo menos por isso, não. Você vai apanhar por outras razões, mas por esse tipo de desobediência você não vai apanhar mais. Amém? Amém. Eu te amo. Eu te amo, por isso que eu estou te disciplinando. Porque o que você está fazendo é mal, é pecado, vai trazer sofrimento, muito mais sofrimento no futuro. Se você não parar com isso agora, você vai sofrer muito mais no futuro do que essas cintadinhas que você sofreu agora. Porque essa pequena dor que você sentiu agora, você vai sofrer no futuro. Inclusive de Deus, hein? Então eu amo você, quero que você seja abençoado, bem sucedido, que Deus possa te abençoar. Por isso que eu estou corrigindo você. Aí vamos orar agora. Aí ora com ele. Deus, ajuda o fulano. Ajuda ele a se arrepender. Você tem que falar para ele, você tem que se arrepender dessa desobediência, confessar a Deus, pedir perdão a Deus, porque eu corrigi você, mas você ainda tem que se acertar com Deus. É assim, irmãos. Disciplina é um ato de amor. A Bíblia fala isso. Quem ama o seu filho, cedo o disciplina. Quem ama cedo. Então não confunda disciplina com rejeição. Você pode disciplinar o seu filho e mostrar através disso um tremendo amor por ele. A disciplina é uma das formas de mostrarmos tremendo amor pelos nossos filhos. O verdadeiro amor. Não esse amor aí, né? Que os pais às vezes mostram que não é amor nenhum. Deixando os filhos fazer o que eles querem e ser do jeito que eles quiserem. E dando tudo que eles querem também. Letra E. Estimule amorosamente a masculinidade do seu filho e a feminilidade de sua filha. Não é verdade que uma menina nasce lésbica e um menino gay. A verdade é que vezes sem conta, desde muito cedo, os vínculos entre pai e filho e entre mãe e filha são muito frágeis ou praticamente inexistentes. Em razão disso, um menino pode ser um tanto feminino e uma menina um tanto masculina. A sábia intervenção paterna e materna é que determina a mudança dessas tendências. Cohen, o psicólogo, exemplifica muito bem de que forma tal intervenção deve acontecer. Quando um menino pequeno gosta de brincar com Barbies, espero que nem tenha Barbie na sua casa. O pai deve se unir ao mundo do menino, mas tem outras bonecas, né? Talvez, se tiver menina lá. O pai deve se unir ao mundo do menino e lhe perguntar o que ele gosta nas Barbies. O menino lhe dirá que gosta dos cabelos ruivos, do vestido rosa. Probleminha, né? E o pai o apoiará nesses comentários, de modo a se unir ao mundo emocional do menino, que se sentirá acolhido e amado por seu pai, tal como ele é. Então você pode concordar, realmente o cabelo é bonito, o vestido é bonito, mas não é para você. Nesse momento o pai então levará o menino ao mundo da masculinidade, e juntos eles irão brincar com esportes e brincadeiras masculinas. Os pais que participam do mundo feminino de seus filhos e as mães que participam do mundo masculino de suas filhas, com o tempo comprovam que todas essas crianças regressam naturalmente à orientação sexual conforme ao seu sexo. Entretanto, se forem atentos, os pais evitarão o interesse dos meninos por Barbies e coisas próprias de meninas. Isso é mais seguro e possível. Os homens pais devem intencionalmente se impor como modelo masculino para o seu filho, tanto em ações como em palavras ou ensinos. Por exemplo, os pais devem deliberadamente dizer como os homens agem em circunstâncias diversas. O que os pais devem dizer? Que os homens tratam as meninas ou mulheres com gentileza, dando-lhes atenção e preferência em tudo. Eles só vestem roupas de homem, só participam em brincadeiras de homem, estão sempre na turma dos homens. A mulher mãe deve afirmar a feminilidade da sua filha com ações e palavras. As meninas são respeitosas com os garotos ou homens, elas só vestem roupas de mulher, só participam em brincadeiras de mulher, estão sempre na turma das meninas
ou mulheres? Meninas e meninos podem brincar juntos? Sim, claro. Mas quando a brincadeira for de ambos os sexos. Agora a brincadeira de menina é só para menina. Brincadeira de mulher não. De menino é só de menino. Aí quando for, né, brincadeiras unissex, aí pode brincar todo mundo junto. Letra F. Se ouvir ou souber que alguém chamou seu filho ou filha de gay, viado, lésbica, sapatão, não ignore isso. Procure saber os motivos. Pergunte a ele ou ela, e há pessoas que participam mais de sua vida. Exemplo, professores, colegas da escola, irmãos da igreja. Afirma a identidade sexual do seu filho ou filha. Diga diretamente que ele é homem, que ela é mulher. Eu soube de uma mãe que um dia, passando na rua com o filho dela, ouviu o outro menino chamar o seu filho de... E a mãe ficou assim, assustada, mas não tomou providência nenhuma. Irmãos, isso aí tinha que ser investigado imediatamente. Por que que aquele menino chamou meu filho de... Por quê? Tem que ter causa, né? Talvez não tenha, mas pode ter. Tem que saber se tem causas e começar a enfrentar o problema. Letra G. Estude com seu filho ou filha os tópicos principais desse estudo. Repita o estudo algumas vezes, principalmente entre os 9 a 13 anos e na adolescência, que é a partir dos 13, 12 ou 13. Uma grave deficiência da paternidade em nossos dias é que inúmeros pais não se dedicam ao ensino consistente dos seus filhos, ao ensino. Os pais não querem ensinar os filhos, não querem gastar tempo com isso. Você precisa parar várias vezes na semana, ler a Bíblia com seus filhos e explicá-la a eles. Faça o mesmo através de livros ou artigos de escritores reformados. Frequentemente, chame seus filhos para assistir um vídeo de um pregador reformado. Depois reforce a mensagem com perguntas e explicações. Pratique o que você ensina e ore persistentemente com sua família e por eles. Também solicite deles uma vida de oração. Pai e mãe precisam ser pessoas de oração e exigir que os filhos sejam pessoas de oração. Ensina os seus filhos a orar. Se você orar, eles vão ter facilidade de orar. Se você não orar, eles nem vão pensar em orar. Porque você também nem vai ensinar, né? Essa cara de pau aí. Ensinar seu filho a orar, se você não ora. Vai, irmão, fala. A letra que estou comendo o pai para tomar eu tenho um relacionamento lá em São Paulo e passou muito tempo com essa dona, mas chegou a casar com ela, nem teve uma filha. E essa menina, onde ela ficou sentada, mas ela não tinha relacionamento com o homem, porque ela fala que o pai dela, o homem não cresce, e o pai dela ainda não dela ela aconselha a criança não ter relacionamento com o homem, porque é muito válido, cara. Então ela é totalmente masculina, pelo pensamento dela. Ela ficou totalmente masculinizada, né? Odeia relacionamento com homem, porque ela viu o que o pai dela fazia com mulher, com a mulher, né? É por aí que vai. Então nós precisamos, irmãos, ser homens de verdade, ser mulheres de verdade e ser cristãos de verdade e ensinar nossos filhos a viverem como cristãos. Mas ensinar. Quero enfatizar isso aqui. Frequentemente chame seus filhos para assistir um vídeo de um pregador reformado. Depois reforce a mensagem com perguntas e explicações. Pratique o que você ensina. Ore persistentemente por sua família e por eles. Também solicite deles uma vida de oração. Conclusão aí. Como resistir às tentações homossexuais e também vencer a atração pelo mesmo sexo? Esse é um assunto para um livro volumoso e o Sidney vai escrever aí para nós. Abaixo indico alguns para quem deseja necessitar de adquirir e estudar. Como vencer, como superar a homossexualidade. Então esses livros aí, Restaurando a Identidade, Aconselhando Cristãos em Luta com a Homossexualidade,
e a batalha pela normalidade sexual. Esse último é de um psiquiatra da Universidade de Amsterdã. Deve ter excelentes instruções, porque esse psiquiatra é bastante experiente e pode dar orientações muito eficazes sobre como a pessoa superar a homossexualidade. E o último, homossexualidade, guia de orientação aos pais para a formação da criança. Esse é para você comprar o mais rápido possível e estudar com seu filho e com a sua filha o mais rápido possível também. Pai, nós queremos agradecer a Tua palavra. Nós te rendemos graças. E nós queremos te suplicar que o Senhor quebrante, que o Senhor vivifique os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a guardar a palavra do Senhor. Que o Senhor opere nos pais aqui, que já são, e aqueles que serão pais, para que Deus estejam ensinando os seus filhos, ensinando-os a serem discípulos de Jesus Cristo, ensinando e sendo também modelos, pais, modelos do que é um verdadeiro homem, do que é uma verdadeira mulher, modelos bíblicos, modelo do que é ser um cristão bíblico. E Pai, que o Senhor guarde as nossas crianças, livre e guarda nossas crianças da tendência, da disposição homossexual, livre e guarda nossos adolescentes e jovens desse mal tão terrível, desse flagelo que tem assolado a humanidade. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda cada família aqui representada, guarda a nossa sociedade, livra a nossa sociedade, nos ajude a praticar a tua palavra, pregarmos o Evangelho, para que o mal da homossexualidade seja, Pai, restringido, combatido cada dia mais. Só a tua vontade prevaleça nas crianças, nos jovens, nas famílias. Só a tua vontade prevaleça quanto à identidade e à prática sexual. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Nos ajude. Vivemos em compromisso com a palavra que o Senhor tem nos ministrado. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso fazer, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito.